Bom, beleza. Boa noite, pessoal. A gente está voltando aqui com a nossa série de webinars, né? Trouxemos aí o Milton Câmara para falar um pouquinho com a gente sobre resiliência de APIs. Bom, Milton, se quiser se apresentar, falar um pouquinho aí, fica à vontade, a palavra está com você. Só lembrando, no final a gente vai abrir o espaço para bate-papo, mandar perguntas, tá? E aí eu explico a dinâmica daqui a pouco. Adriano, só complementando, hoje é o primeiro assunto que foi aqueles assuntos que a gente levantou junto com o time, que a gente fez a dinâmica e tal, então a gente conseguiu trazer o Milton para falar sobre isso. Tá, pode seguir. Beleza, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Tá dando para ouvir bem? Beleza? Tudo então ótimo. Tá certo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É sempre bom a gente estar falando com a comunidade, trocando experiência, trazendo cenários, né, de um ambiente, de outro, eu acho que é isso que enriquece a nossa formação profissional, tá certo? Eu digo isso porque a gente tá muito, às vezes a gente fica muito focado em um nicho e a gente acaba esquecendo um pouco o que está acontecendo no mundo lá fora. E é importante a gente ter esse tipo de convívio com outras pessoas, né, com outros cenários. Eu gosto de estar sempre conversando com o pessoal sobre esses assuntos diversos, pois isso só enriquece, só nos faz crescer ali naquele assunto que a gente vem trabalhando, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Então, só para me apresentar aqui antes, pessoal, meu nome é Milton Câmara, tá? Eu sou Microsoft MVP focado em Azure DevOps e Azure. Então, eu venho contribuindo com a comunidade bastante nesses dois temas aí, tá certo? Eu sou desenvolvedor, então, quando eu comecei na área de TI, eu já comecei na área de desenvolvimento, tá certo? E depois de muito tempo, eu comecei a abrir um pouco mais a cabeça para esse lado de infra, para esse lado de DevOps, tentar entender como que funciona o processo de ciclo de vida de uma aplicação, né? Eu também sou cofundador do Azure na Prática. Para quem não sabe, o Azure na Prática ele é uma comunidade, vamos dizer, focada em Azure, tá? Azure e Azure DevOps. Para quem não sabe, o Azure é a plataforma de nuvem da Microsoft e o Azure DevOps é a plataforma de DevOps da Microsoft, tá? Que faz toda a gestão de ciclo de vida, de automação, gestão de tarefas, pipelines, etc. E o Azure é a plataforma, como o AWS, como o Google Cloud, tá certo? Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, eu sou desenvolvedor, sempre trabalhei com desenvolvimento, mais especificamente .NET, tá certo? Então, assim, eu sempre trabalhei com tecnologias Microsoft. Já coloquei ali o pé em alguma coisa de PHP e tal, mas meu foco mesmo sempre foi .NET, onde eu comecei com Active Server Pages lá em 2002, ASP, né, o 3.0, e aí depois eu fui evoluindo aí para a parte de .NET, tá? Que é o que eu trabalho hoje no meu dia a dia. Eu trabalho numa empresa de turismo, para quem não sabe, a Hertz Dolly Thrift, a locadora de carro, e eu venho fazendo gestão de todos os sistemas lá que a gente desenvolveu. Na verdade, eu desenvolvi e a gente foi crescendo a área. Hoje a gente tem um time de desenvolvimento que a gente mantém essas plataformas, mantém esses sistemas no ar, tá certo? E é o que eu estava dizendo aqui para vocês. Eu era muito focado só no desenvolvimento e eu não tinha essa visão de que um software, para ele ir para a produção, não envolve só o desenvolvimento do software. Não adianta nada a gente desenvolver um código aqui, desenvolver um software aqui, se ele não for para produção, não agrega. Concordam? Então, eu sempre digo isso nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento, para a gente tentar abrir um pouco mais a cabeça no sentido de
não vamos pensar só no desenvolvimento, vamos pensar no ciclo de ponta a ponta. Como que essa aplicação, a gente faz para poder colocar essa aplicação em produção? Qual que é o processo, o passo a passo, entendeu? Dependendo da organização que a gente está, às vezes a gente fica ali, tipo, a gente só recebe a demanda, faz ali como se fosse uma esteira de fábrica, né? Mas só que se a gente ficar muito focado ali naquele negócio, a gente acaba não tendo uma visão do todo, né? E é importante a gente ter essa visão de um todo, para quê? Para a gente saber até fazer uma gestão, caso seja necessário, de tudo isso, né, que envolve ali manter uma aplicação no ar. Então, desenvolver uma aplicação não é só codificar uma aplicação, a gente precisa pensar em todos esses aspectos que a gente, inclusive, vai falar aqui agora, né? Que é a parte de alta disponibilidade e resiliência. Às vezes a gente se pergunta, isso é papel de dev ou papel de infra? Já pararam para pensar nisso? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vai mandando no chat aí, que o Adriano vai responder, vai ler aí para a gente depois, e aí a gente vai tentar bater um papo aqui, tá? Eu já vou adiantando, talvez eu não saiba responder todas, porque eu vivo num cenário muito específico, mas eu tento discutir um assunto. Por exemplo, eu tenho alguns grupos no WhatsApp das turmas que eu ministro de Azure DevOps, e acontece de, às vezes, surgirem dúvidas que eu nunca atuei. Às vezes, eu não consigo responder aquela dúvida em específico, mas, às vezes, nós podemos ir discutindo aquele assunto até a pessoa que surgiu aquela dúvida, ela, por si só, já consegue resolver aquela questão. Porque aquele bate-papo ali, a gente vai interagindo, tá certo? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Eu vou tentar falar um pouco para vocês, eu não vou entrar num nível muito hard, técnico aqui, a gente vai tentar fazer mais um bate-papo mais fluido aqui, tá certo? E a gente vai falar um pouco de alta disponibilidade e resiliência em APIs. Isso pode servir também para sistemas monolitos, tá? Então, quando a gente fala em alta disponibilidade e resiliência, nós precisamos ter em mente os seguintes pontos abaixo. Precisamos pensar em tolerância a falhas, tá certo? Disponibilidade, escalabilidade, distribuição, né, ou redundância das suas aplicações. E quando a gente fala de tolerância a falhas, o que eu quero dizer com isso? A sua aplicação, aquele módulo daquele sistema que você desenvolveu, ele está preparado para reagir a uma catástrofe? Por exemplo, se gerar uma exceção na sua aplicação, o que você faz com essa exceção? Você joga o erro lá na tela do usuário, você trata esse erro, tenta resolver de uma outra forma? Qual que é a estratégia que você utiliza para a sua aplicação ser tolerante a erros, a falhas? Ou você nem se preocupa com isso? Diga aí, quantas vezes nós, como desenvolvedores, a gente já viu ali, tipo, um ponto que a gente entende que pode ter uma falha e deixa quieto, coloca um try catch ali e tá tudo certo, né? Então, eu digo isso porque eu já passei por esse tipo de situação em grandes instituições, por exemplo, de financeiras aí, o pessoal não trata esse tipo de situação e você vê uma tela de erro ali na sua cara mesmo, entendeu? Sem nenhum tipo de resquício. Então, isso é complicado, tá? Então, quando a gente fala em tolerância a falhas, a gente precisa ser um pouco não, a gente precisa ter em mente que a nossa aplicação ela vai falhar e a gente precisa ter essa maldade, entendeu? Não ser tão inocente ao ponto de achar que a nossa aplicação vai funcionar perfeitamente da mesma forma que a gente sempre testa uma funcionalidade que a gente faz, né? A gente está sempre ali testando o caminho feliz. A gente não testa o caminho, por exemplo, com falha. Quantos de vocês já chegaram, por exemplo, imagine um cenário de duas
ferramentas se comunicando. Quantos de vocês já fizeram o seguinte, foi lá atrás do computador, puxou o cabo de rede e viu como que sua aplicação iria reagir àquela situação? Alguém já fez isso? Né? Então, assim, é um tipo de teste, é um caso? É, pode ser. É claro que tem ferramentas para a gente não ter que ir lá atrás do computador e puxar um cabo de rede, né? Eu consigo simular isso. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, tá? Então, assim, a gente está muito acostumado em testar o caminho feliz, mas a gente esquece que essas aplicações, elas podem e vão dar erro, tá? Então, isso é muito comum. Disponibilidade, quando a gente fala... e tem mais um ponto, tolerância a falhas. Quando a gente fala em tolerância a falhas, onde que eu aplico a estratégia para a nossa aplicação ser tolerante à falha? No código ou na infraestrutura? Dá para fazer no código? Dá. Dá para fazer na infraestrutura? Também dá. Tá certo? Então, são pontos aí que a gente precisa entender para tornar a nossa aplicação mais resiliente. Disponibilidade. Sua aplicação ela tem alta disponibilidade? O que eu quero dizer com isso? A plataforma que você hospeda a sua aplicação, ela está preparada para ser altamente disponível? Imaginem, por exemplo, se vocês trabalham com um provedor de cloud, né? Hoje a gente tem várias regiões. Se acontece uma catástrofe em uma região específica, qual a estratégia que você usa para a sua aplicação estar altamente disponível? Né? É um outro ponto que a gente precisa ter em mente. Escalável também é uma outra estratégia. Como que eu faço para a minha aplicação ser escalável? É só eu pegar lá e criar uma réplica daquele ambiente, está tudo certo, minha aplicação é escalável. Pode até ser, mas dependendo da estratégia que sua aplicação utiliza, a escalabilidade ela não vai funcionar 100% não. Tá? Distribuído vai muito de encontro aí com a parte de disponibilidade e redundância, né? Quando a gente fala em redundância, hoje é mais simples ter uma infraestrutura redundante na nuvem, tá? A infraestrutura como código, por exemplo, permite criar muito do que a gente precisa de forma simples. Eu posso ter, por exemplo, toda a minha infraestrutura ali dentro de um código e se eu quiser, por exemplo, tornar a minha aplicação redundante, eu posso simplesmente criar um outro ambiente já com aquele código. Por exemplo, no AWS a gente tem o CloudFormation, nós temos o Google, no Google Cloud a gente tem também a ferramenta de automação deles, que eu não sei o nome, no Azure a gente tem o Azure Resource Manager, temos algumas ferramentas de terceiros para isso, como por exemplo o Terraform, tá certo? Então o Terraform é bacana que você consegue dentro de uma única ferramenta fazer a gestão de qualquer ambiente em nuvem, tá? Então, é uma estratégia manter a nossa infraestrutura como código para a gente deixar a nossa aplicação redundante, distribuída, tá certo? Então, são alguns pontos que a gente precisa ter em mente aqui quando a gente quer deixar a nossa aplicação resiliente, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, o que eu acabei de comentar, aplicações falham e irão falhar com frequência. Concordam? Olha aqui o que eu coloquei aqui de exemplo, tá? São alguns pontos que podem falhar. Existem inúmeros outros pontos. Por exemplo, falha de hardware. Então, imagine que você tem uma aplicação que faz escrita em disco. Pode acontecer daquele periférico ali ter um problema, certo? Falhas de rede, é muito comum ter falhas de rede, latência, timeout. Isso tudo são pontos que a gente precisa saber gerenciar para poder deixar a nossa aplicação resiliente e altamente disponível, tá certo? Quando a gente vai fazer, por exemplo, desenvolver uma integração com outra ferramenta, quantas vezes a gente já parou para poder analisar a questão de timeout ali daquela requisição? Certo? Então, isso é um ponto que a gente precisa ter em mente. Rede vai falhar, requisição vai falhar.
Se você tiver uma latência ali, sua requisição pode dar um crash ali. Se você não tiver aquilo bem gerenciado, você pode ter um problema, tá certo? Falha de DNS, falha de comunicação, legal? Então, são pontos que a gente precisa montar uma estratégia bem definida para a gente ter isso bem estruturado, tá certo? E o que a gente pode fazer também para deixar a nossa aplicação altamente disponível e resiliente? Então, por exemplo, eu posso criar um Health Endpoint. Para quem trabalha, por exemplo, com ASP.NET Core, já tem até lá um middleware que a gente consegue habilitar esse tipo de recurso, né? E ali eu consigo conectar todos os pontos da minha aplicação que precisam estar disponíveis para a minha aplicação principal estar disponível, por exemplo. Como eu coloquei aqui, um status de um banco de dados, status de um cache, serviços de terceiros. Então, vamos pensar aqui, eu tenho uma API que se comunica ali com a API de pagamentos, tá certo? Uma API de cálculo de CEP, legal. O que mais? Uma outra API de terceiros, tá certo? Talvez de e-mail, alguma coisa do tipo. A minha aplicação depende desses serviços para ela estar funcionando? Então, eu preciso ter isso monitorado também, tá certo? Então, é interessante que nós implementamos um Health Endpoint para a gente ter esse tipo de controle. Se o meu banco de dados principal estiver fora do ar, a minha aplicação ela vai estar no ar também? Eu tenho algum outro mecanismo para distribuir aquele conteúdo caso o meu banco fique fora do ar, um cache, um Redis ali, por exemplo? Eu tenho essa possibilidade? Eu utilizo essa estratégia para poder manter a nossa aplicação disponível? Né? Um serviço de terceiro. Eu vou dar um exemplo no meu caso, por exemplo. Eu trabalho com turismo. A minha ferramenta, para ela estar disponível, todos os sistemas de terceiros precisam estar disponíveis também. Eu não consigo cachear esse tipo de informação. Porque imagine aqui o seguinte cenário, vou falar aqui para vocês, decolar.com, né? A gente vai lá, faz uma busca de uma passagem aérea. A Decolar, ela utiliza um serviço por debaixo dos panos para poder fazer o cálculo ali das passagens aéreas, de aluguel de carro, hotel, né? Tem uma plataforma para isso, chama Sabre, o Galileu, o Amadeus. E se esse serviço estiver fora, eu poderia cachear essas informações e entregar para o meu cliente? Até poderia, mas pensa comigo no seguinte cenário. Já pensou se naquele milésimo de segundo ali, naquele meio tempo, a companhia aérea muda aquela tarifa e eu cobro do cliente aquele valor? Eu posso ter um prejuízo. Então, é importante nós termos em mente que a estratégia de resiliência que nós vamos aplicar na nossa aplicação, ela precisa estar diretamente conectada com o nosso negócio. Correto? Eu não vou entregar uma informação para o meu cliente cacheada, sabendo que eu posso ter um prejuízo ali na frente. Faz sentido, certo? Então, é interessante a gente ter uma estratégia de Health Endpoint, uma página para a gente fazer, para a gente monitorar ali a saúde dos nossos recursos e dos recursos que a nossa aplicação principal depende, tá certo? Legal? Dentro eu utilizo muito o Azure no meu dia a dia, tá? Dentro do Azure, por exemplo, quando a gente fala em escalabilidade, por que eu comentei aqui que trabalhar com essa infraestrutura em nuvem é muito mais fácil? Se você não tiver um conhecimento de infraestrutura e você souber montar todo esse cenário, fica mais complexo. Quando você trabalha com nuvem, é muito mais simples. Então, por exemplo, dentro do Azure, a gente tem o Azure App Services, né? Que é o serviço de hospedagem de aplicações no modelo PaaS, tá? Dentro do AWS, a gente tem um Elastic Beanstalk, certo? Com alguns cliques, eu consigo habilitar a escalabilidade ali de forma horizontal.
ok? E aí, olha que bacana isso aqui, ó. Agora falando em Azure, tá? Se eu consigo, por exemplo, habilitar um Service Health, habilitar um Health Endpoint dentro do Azure, para caso aquele meu nó venha retornar venha entregar um retorno que não seja 200, por exemplo, 500, ele automaticamente mata aquele nó e já sobe uma nova instância para a gente. Ou seja, eu estou falando aqui já de infraestrutura. Eu não precisei me preocupar em criar essa estratégia, em definir essa estratégia na nossa infraestrutura. Isso é um recurso que o Azure já entrega para a gente, tá? Então, além da gente ter escalabilidade de forma simples ali, direto ao ponto, com alguns cliques eu consigo habilitar, a gente tem alguns recursos a mais, tá certo? Um outro ponto, pessoal, quando a gente fala em escalabilidade, nós temos dois tipos de escalabilidade, vertical e horizontal. Quando eu falo de escalabilidade vertical, basicamente nós estamos falando de aumentar recursos daquela instância, daquele ambiente. Então, se nós temos uma máquina com 16 GB de RAM, não sei quanto de processamento ali, por exemplo, eu posso aumentar de forma vertical aquele meu ambiente. Só que a gente precisa ter em mente que aquilo tem um limite, né? Agora, você tem a possibilidade de trabalhar com escalabilidade de forma horizontal. O que é escalabilidade de forma horizontal? Você vai criar réplicas do seu ambiente e aí você não tem limite para isso. Você pode criar quantas réplicas for necessário. Mas aí vem um ponto. Eu estou falando de infraestrutura e de código. O que eu quero dizer com isso? Se a sua aplicação não estiver preparada para ser escalável de forma horizontal, você vai ter um problema. Qual o problema que a gente vai ter aí? Vai ser o problema de afinidade ali de instâncias. Então, por exemplo, imagine que a minha aplicação está distribuída em 10 nós. Então, eu tenho 10 réplicas da minha aplicação. Automaticamente, eu vou ter um load balancer na frente, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Vou abrir aqui um Paint. Olha só. Então, quando eu falo de escalabilidade horizontal, nós temos aqui, ó, os nós da nossa aplicação. Tá certo? Legal? E o que a gente tem aqui, ó? Nós temos um load balancer aqui na frente. O que esse load balancer vai... Qual que é o papel dele aqui? Receber as requisições dos nossos usuários. Tá certo? Então, nós temos... Vocês estão vendo o meu Paint aí? Tô vendo, mas pode seguir. Tô vendo sim. Ó, nós temos os usuários aqui fazendo as requisições para nossas aplicações, tá? Eu tenho um load balancer aqui na frente, pode ser um Nginx, pode ser algum serviço gerenciado do AWS, do Azure, tá? Dentro do Azure a gente tem o Azure Front Door, tem o Application Gateway, tá certo? O que esse load balancer vai fazer? Ele vai distribuir a carga entre esses nós, tá certo? Quem é que gerencia esses nós aqui pra gente? É o ambiente. É o serviço de cloud. Eu não preciso me preocupar com isso. Poderia fazer isso em um ambiente on-premises? Poderia, posso. Porém, eu preciso ter esse conhecimento de configurar esse ecossistema aí. Posso trabalhar com Kubernetes também? Também pode, mas você precisa saber montar esses objetos dentro do Kubernetes para ele fazer toda essa gestão desses nós para vocês, tá certo? Dentro de um ambiente para ASA é mais fácil. Legal? Então, aqui eu tenho o nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. Aí, pensem comigo na seguinte situação. A minha aplicação, ela utiliza a seção em memória. Já vou ter um problema aqui para escalar minha aplicação de forma horizontal. A escalabilidade aqui de forma horizontal não vai funcionar, porque... Se o usuário faz uma requisição, passa pelo load balancer, cai no nó 1, faz o login, depois que ele fizer um outro processo, ele cair no nó 2, se você não tiver aqui
um cache distribuído, você vai ter um problema. Porque os nós não se conversam entre eles. Tá certo? Então, é importante ter em mente que alta disponibilidade e escalabilidade também está diretamente ligado com a nossa aplicação. Por isso que eu volto lá e falo, eu volto no que eu falei. Nós, como desenvolvedores, também precisamos abrir a cabeça e entender como que funciona esse rolê todo aí. Entendeu? Entender como que funciona essa parte de infraestrutura. Para a gente saber também, na hora que a gente for criar as nossas aplicações, desenvolver, como criar as nossas aplicações com estratégias, tá certo? Então, aqui é um exemplo de escalabilidade horizontal e é uma boa prática para nós termos a nossa aplicação altamente disponível, tá certo? Legal? Perfeito. Aí, agora eu vou falar um pouco, pessoal, de resiliência a nível de código. Da mesma forma que eu posso deixar a minha aplicação altamente disponível, escalável a nível de infra, eu posso aplicar estratégias de resiliência também a nível de infra, tá? Existem algumas plataformas que fazem isso para a gente. Eu estava até estudando esses dias, qual que é o nome dela? É OpenShift, tá? Dentro do OpenShift, a gente já tem algumas funcionalidades, por exemplo, de retry, circuit breaker, tá? Isso a nível de infraestrutura. Daria para eu fazer isso a nível de código também? Dá, como eu estou mostrando aí para vocês no slide. Nós temos alguns padrões que nós podemos utilizar, como, por exemplo, o padrão retry. Como que funciona o padrão retry? Ele vai repetir a nossa execução caso algum comportamento que nós definimos venha acontecer. Então, por exemplo, se der um timeout na minha requisição HTTP, eu posso aplicar uma estratégia de retry para refazer aquela chamada. Pode ser, por exemplo, que tenha dado um crash ali na nossa aplicação. É claro que se a nossa aplicação estiver altamente disponível com todas as instâncias rodando, dificilmente você vai utilizar o retry. Mas imagine que você não esteja utilizando esse padrão, essa estratégia, você vai utilizar o retry. Então, por exemplo, eu chamei o meu serviço de terceiro, travou, parou, não respondeu. Eu posso aplicar um mecanismo de retry para fazer uma nova tentativa. Por que eu vou já disparar um erro para o cliente que está lá na ponta, sendo que eu poderia retentar aquela operação? Vai que aquele sistema que está respondendo por aquela operação esteja só num processo de restart, por exemplo. Sei lá, deu um crash na aplicação, ele está restartando. Eu posso aplicar um retry. Tá certo? Aí eu vou definir algumas estratégias para a gente executar esse padrão. E dentro do retry, a gente também tem o wait and retry, que aí eu posso aplicar, por exemplo, um intervalo exponencial. Então, imagine comigo a seguinte situação. Eu fiz uma chamada para a API de pagamento, deu indisponível. Eu vou jogar essa mensagem para o usuário? Pode ser um problema. Se eu estiver trabalhando no e-commerce, por exemplo, o usuário pode ficar bravo e vai para outro e-commerce e compra. Então, o que eu posso falar? Alguém de vocês já perceberam em algumas aplicações, principalmente em app mobile, que fica lá o aguarde. Aí a gente fica observando o aguarde, aí depois, aguarde mais um momento, já estamos quase lá. Esse comportamento mostra muito que ele está utilizando uma estratégia de wait and retry ali. Tá? Então, eu posso utilizar o wait and retry e aplicar um mecanismo de intervalo exponencial, intervalo fixo e um intervalo aleatório. O intervalo fixo é o seguinte: fez uma requisição, deu indisponível, depois de um segundo faz de novo. Deu indisponível, depois de um segundo faz de novo. Às vezes não é interessante utilizar essa estratégia, porque depois de um segundo, aquela aplicação não vai estar disponível ainda. Você pode utilizar um mecanismo de intervalo exponencial, tá?
E aí você vai, por exemplo, daqui 2 segundos retenta. Não deu? Espera agora 4 segundos e depois retenta. Aí você precisa também ver uma estratégia onde o seu usuário possa aguardar por esse momento, tá? Para você deixar ele ali na tela aguardando. O intervalo fixo tem que tomar cuidado também para a sua infra não entender que aquilo pode ser um ataque DDoS, tá? E acabar bloqueando aquelas requisições. Por isso que é interessante aplicar uma estratégia aqui nesse padrão. Legal? Esse é o padrão retry. Próximo padrão que nós temos, que a gente pode aplicar para deixar a nossa aplicação mais resiliente. O Circuit Breaker, que é um padrão muito conhecido, né? E agora, com esse hype de microserviços, muito se fala em Circuit Breaker. Tá certo? O que é o Circuit Breaker? O Circuit Breaker, basicamente, ele vai impedir a execução de operações que provavelmente falharão. Legal? Ao aplicar este padrão, nós estamos antecipando possíveis problemas da nossa aplicação. O padrão Circuit Breaker, na tradução literal, significa disjuntor, que é basicamente um disjuntor que nós temos mesmo por debaixo dos panos. A finalidade desse padrão de projeto, desse padrão de resiliência, quer dizer, é entregar para quem estiver chamando aquele serviço, falar se aquele serviço está ativo ou ele está com falha. Tá certo? Então, ele vai monitorar isso para a gente. E dentro do padrão Circuit Breaker, nós temos 3 estados: Closed, Open e Half Open. Tá certo? Então, o que acontece? O Closed é quando está tudo normal. Ou seja, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui, ó, uma API, tá? De CEP. Legal? Nós temos aqui uma API de CEP para fazer cálculo de frete, na verdade. Frete, tá? E eu tenho aqui a minha API principal. Legal? Essa API principal, ela vai se conectar aqui com a API de frete para fazer o cálculo quando o cliente comprar um produto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, API Checkout. Bacana. Tá? Quando o usuário finalizar o pagamento, eu preciso bater na API de frete para calcular o frete daquela minha entrega. Se essa API aqui estiver indisponível, o que vai acontecer? Quando o próximo cliente bater aqui, ele vai vir aqui na API de frete e chamar de novo. Quando eu aplico o padrão Circuit Breaker, eu consigo guardar o estado dessas chamadas para a próxima execução não cair naquele erro ali de novo. Eu já posso definir uma estratégia e avisar ali para o meu cliente, ó, estamos com um problema, porque o que pode acontecer se eu ficar batendo ali na API de frete? Eu posso desencadear ali uma série de erros para baixo também. Então, é melhor eu já avisar para quem está chamando para não chamar aquela API, ou eu posso fazer melhor. Se eu conseguir fazer um fallback dessa API de frete, eu posso criar um fallback e entregar esse fallback para o usuário. Por exemplo, a API de frete, ela vai fazer o cálculo do frete baseado no peso do produto e no CEP de destino e de origem. Se eu conseguir cachear essas informações, eu poderia fazer um fallback com esse cache. Entendeu? Aí eu estava até pensando hoje nesse cenário, mas e se o cliente mora em outro país? Será que a empresa não vai ter um prejuízo? Porque imagine se eu der uma informação cacheada, né? Um valor ali padrão, só para eu não perder a venda. Será que pode ter algum tipo? Aí a gente precisa analisar o negócio, né? Esse e-commerce vai entregar para outro país, não vai? Os preços é tabelado, não é? Então, tem várias estratégias que a gente pode definir aqui. Mas o que eu posso fazer aqui?
Então, o que acontece? O usuário bateu aqui na API de checkout, tá certo? Nós temos aqui, ó, o usuário, ele bateu aqui na API de checkout, legal? A API de checkout bateu na API de frete, deu erro. Aí eu já guardo aqui no estado do circuit break que aquela requisição deu erro. Aí outro usuário foi lá e chamou de novo, deu erro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gravar o estado dessas chamadas. E é aí que vem esses estados que a gente está vendo aqui. A gente tem o closed, o open e o half open. Então, o closed foi como eu falei para vocês. Tá tudo normal. A API de frete está respondendo, a API de checkout está chamando a API de frete, está tudo funcionando. Então, se o número de falha exceder um limite predeterminado, eu vou mudar o estado dessa execução, dessa chamada, para open. Legal? Neste estado, o circuit break não executará a chamada de serviço e retornará um erro tratado ou um fallback, ou um cache. Legal? E o que esse padrão faz por debaixo dos panos? Após um período de tempo, ele vem lá naquela API que estava dando falha e bate de novo nela. Quando ele bate de novo nela, se der resposta positiva, ele muda o estado para half open, meio aberto, falando, ó, ele está respondendo. Caso ele bata lá de novo e responda, ele já fecha de novo o circuito e nós temos um serviço de ponta a ponta funcionando, ou seja, nós temos uma aplicação resiliente aqui neste caso, tá certo? Então, são dois padrões bem bacana que a gente já deveria estar utilizando no nosso dia a dia. Já está bem comum a galera utilizar isso, tá? Mas para quem trabalha com aplicação legada, era bem difícil achar esse tipo de padrão e não era comum, tá? Hoje em dia é muito comum a gente ver esse tipo de estratégia. E para quem trabalha com .NET, nós temos a famosa biblioteca aí, que é o Poly, né? O Poly, ele é uma biblioteca feita em .NET Standard, que nos dá a possibilidade de tratar falhas e estratégias de resiliência, tá? Nos dando suporte aos patterns retry, circuit breaker, fallback, bookhead, cache, tá certo? Então, nós podemos trabalhar esse tipo de resiliência, esse tipo de estratégia, utilizando essa biblioteca. Eu poderia fazer na mão? Poderia, não tem problema. Você vai ter um código ali gigante, aquele famoso código Hadouken ali dentro do seu cache, né? Você vai ter lá um try alinhado com o outro, porque se der uma retentativa, você precisa voltar ali, colocar um do while. Então, é melhor já utilizar uma biblioteca que já seja especializada nisso, para a gente conseguir aplicar esse tipo de padrão dentro das nossas aplicações, tá certo? Então, para quem não conhece o Poly, depois dá uma olhada. Tem implementação para .NET, tem implementação para Angular, tá certo? Apesar de serem desenvolvedores diferentes, né? O Poly, pelo próprio nome, como vocês podem ver aí, é Poly pelo fato de remeter a políticas, né? Policies, tá certo? Então, nós podemos aplicar, então, aqui, a gente já viu que já pode aplicar estratégias de resiliência a nível de código, daria para poder aplicar estratégias de resiliência a nível de infraestrutura também, tá? Existem algumas ferramentas que já fazem isso para a gente, algumas plataformas. E aí vem a pergunta, putz, eu criei aqui uma estratégia de resiliência funcionando muito bem. Como que eu faço para testar essa estratégia de resiliência? A gente vai lá atrás do computador, puxa o cabo, vê se vai funcionar. Vai lá no Developer Tools do Chrome, apesar que o Developer Tools vai funcionar só para front-end, né? Mas como você vai fazer para reduzir a sua conexão? Você pode utilizar alguma ferramenta para isso? Pode. Tem ferramentas que fazem isso. Se eu não me engano, tem uma ferramenta que se chama Gremlin, tá? Onde você consegue aplicar esse tipo de estratégia. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, bem bacana.
tá? Como que eu sei que a minha estratégia de resiliência está funcionando? Existe uma disciplina chamada Chaos Engineering, ou engenharia de caos, tá? Ou seja, é necessário testar a nossa estratégia de resiliência. Chaos Engineering, ou engenharia de caos, é a disciplina de realizar experimentos sobre sistemas distribuídos, pode ser sistemas monolíticos também, com o intuito de construir confiança com relação à capacidade de um sistema suportar condições adversas em produção. Então, se eu estou aplicando uma estratégia de retry ou circuit breaker, esse padrão, como que eu sei que ele está funcionando? Como que eu sei que esse padrão vai funcionar? Eu vou precisar tentar simular algum caos ali. Desligar a internet, forçar uma exceção, alguma coisa do tipo. Legal? E aí nós podemos aplicar estratégias de engenharia de caos para esse cenário. Voltamos aqui para o mesmo ponto. Posso fazer isso a nível de código e posso fazer isso a nível de infraestrutura, tá? Existem ferramentas que injetam latência na sua aplicação, latência na sua infraestrutura, latência no seu DNS. Eu consigo aplicar esse tipo de estratégia a nível de infra. E aí eu quero mostrar para vocês também uma aplicação aqui, uma biblioteca, na verdade, bem interessante, que inclusive foi criada pela galera lá do Poly, que é o CIMI. O que é o CIMI? Como o próprio nome já diz aí, The Monkey for Making Chaos, tá? Isso veio muito lá da galera do Netflix, a galera que criou o CIMI. O nome CIMI veio do Simian... como que é o nome? Quer ver, ó? Poly... Olha só. O CIMI é uma biblioteca de engenharia de caos, tá? Ele surgiu a partir da ideia do Chaos Monkey, da Netflix, tá? Ou seja, é uma plataforma que o pessoal criou para testar a resiliência das aplicações dentro lá do contexto deles, tá certo? E aí surgiu essa biblioteca chamada CIMI, onde eu consigo conectá-la junto com o Poly para testar os padrões que a gente aplica no Poly, tá certo? Olha só que interessante, o CIMI é uma ferramenta de engenharia de caos e injeção de falhas baseada na ideia do Netflix Simian Army, que é uma plataforma que a própria Netflix criou para testar a resiliência das aplicações dele, derrubar servidor, derrubar data center, tá? E olha que bacana, o CIMI, ele integra com o projeto de resiliência Poly, tá? E aproveita as políticas para a gente conseguir responder as seguintes perguntas. Meu sistema é resiliente o suficiente? Estou lidando com as exceções e cenários corretamente? Como que o meu sistema se comporta se algo acontecer, se algum tipo de cenário acontecer? Como posso testar minha resiliência sem ter que esperar algo acontecer em produção? Como eu posso testar a minha resiliência sem precisar ficar puxando cabo de rede, sem precisar ficar desligando a internet? Legal? É uma biblioteca bem bacana. O que essa biblioteca faz? Ela injeta exceção. Eu posso injetar exceção no meu sistema, tá certo? Eu posso substituir o resultado por falhas falsas no meu sistema, tá certo? Posso injetar latência na execução dos meus sistemas antes que a chamada seja feita e posso injetar um comportamento que eu sei que possa acontecer. Então, se eu estou aplicando as estratégias de retry e de circuit breaker, vamos testar se essas estratégias estão funcionando utilizando o CIMI? Então, é uma ferramenta bem bacana, tá? Eu indico depois vocês dar uma olhada, não sei se vocês já viram já,
mas é uma biblioteca bem interessante, tá certo? E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês rápido, pessoal, da execução de uma estratégia de circuit breaker, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui essa aplicação. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Observe que eu já tenho vários padrões aplicados aqui, mas eu quero mostrar o circuit breaker aqui que é mais interessante, tá? Olha só o circuit breaker. Eu defini um método aqui, ó, circuit breaker. Observem que eu criei uma política, tá? O poly, ele trabalha com políticas, assim como o sim também trabalha com políticas. E aqui eu criei um padrão circuit breaker. Eu estou tratando aqui só qualquer exceção mesmo, tá? Só para fins de exemplo. E aqui, ó, eu defini alguns parâmetros. Exceções permitidas antes de abrir o circuito e a duração daquele circuito, tá? Bacana? E aí, o que eu fiz aqui, pessoal? Olha só que interessante. O poly, se vocês observarem aqui, ó, o poly tem diversos padrões que nós podemos utilizar. Nós temos aqui, ó, o retry, o circuit breaker, o timeout. Eu posso criar uma estratégia de timeout já. O bookhead, cache, fallback e o policy wrap. Eu consigo englobar várias políticas dentro de uma única política, tá? E o que a gente está fazendo aqui, ó? Olha que interessante. Eu criei a minha política de circuit breaker. Legal? Eu criei uma outra política aqui, ó, que é o fallback. O que esse fallback faz? Ele lê do cache. Ó, leia do cache, tá? Beleza? Se nós voltarmos aqui, ó, olha que interessante, eu estou fazendo um wrap desse fallback com o circuit break. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um for. Esse for é como eu estou simulando diversas pessoas requisitando aqui a minha aplicação, tá? O que essa aplicação aqui faz? Olha só. Policy.execute, eu chamo um serviço externo. O que esse serviço externo está fazendo? Ele está chamando essa URL aqui, ó, que é o mocable.io. É uma ferramenta que eu usei aqui para simular requisições REST, tá? Se vocês observarem, olha só, tá aqui, ó, ele está respondendo. Fala, galera. Tá certo? Deixa eu abrir ele aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, tá aqui a minha API rodando, tá? Observem que ela está em execução aqui. Olha só. Tá funcionando. Se eu der um pause aqui e chamar essa API de novo, not found. Ele retorna 404. Legal? Eu vou dar um play aqui novamente. E olha só que interessante agora. Eu vou dar um play aqui nessa aplicação. E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Hello, Poly. Ó, tá batendo lá na API e tá respondendo. Legal? Deixa eu dar um... Beleza? Ó, tá respondendo. O circuito tá fechado. Legal? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou parar a minha API. Olha que interessante agora. Eu dei um stop aqui, ó. Leia do cache. Ou seja, a minha estratégia de fallback já entrou em ação ali, ó. Ele está lendo do cache, ó, e abriu o meu circuito. Ele não vai bater mais lá na minha API. Vai ler do cache agora o tempo inteiro lá. Ou seja, a próxima requisição que chegar aqui, nesse meu serviço, já nem vai naquele outro serviço externo, porque ele já está parado.
não faz sentido eu bater lá ainda, tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso compartilhar o estado desse circuit breaker com a minha aplicação, tá? Então, olha só, ele nem bate mais lá no serviço, tá certo? Se eu voltar aqui agora, ó, olha que interessante. Ele está guardando um tempo, eu defini um tempo para ele bater lá na, ó, half open, ou seja, ele bateu lá, guardou um tempo, bateu lá, viu que o circuito que voltou a responder e fechou o meu circuito novamente. Legal? Olha aí, se nós voltarmos aqui, dar um pause de novo, tá lendo do cache novamente. Então, assim, foi uma estratégia bem simples que eu criei aqui para vocês entenderem como que funciona, mas que faz, que faz toda a diferença na hora que a gente está desenvolvendo as nossas aplicações, tá? É interessante a gente aplicar esses tipos de estratégias e práticas para a nossa aplicação ser tolerante à falha, ser resiliente, tá certo? Então, pessoal, eu volto novamente lá no início. Nós, como desenvolvedores, precisamos ir além do desenvolvimento, entender como que funciona a infraestrutura, como que funciona o ciclo de vida de entrega daquela aplicação, para entender como que aquela aplicação ela é executada dentro de um ambiente, tá? Como que funciona a estratégia de escalabilidade daquela aplicação, para a gente tornar, então, as nossas aplicações resilientes e altamente disponíveis. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E se tiverem dúvida, vamos em frente. Bom, Milton. Beleza, pessoal? Eu não... daria para a gente ficar aqui até meia-noite falando, mas senão acaba ficando cansativo. Mas, assim, é mais uma visão geral de são pontos simples que a gente pode aplicar que faz toda a diferença em nossas aplicações, tá certo? Bom, Milton, muito obrigado aí pela apresentação. Acho que foi bastante assunto, né? Muitas opções aí na discussão. E aí eu queria começar com uma pergunta aqui. Só antes de começar, pessoal, quem quiser mandar pergunta, usa a opção ali no chat aqui do Zoom, tem um raise hand, e aí eu vou dar a voz, eu habilito o microfone, se quiser abrir a câmera, fica à vontade, aí pode bater o papo com a gente, ou se preferir mandar a pergunta no chat aqui também, eu falo aqui com o Milton, tá? Fiquem como vocês preferirem. Mas, então, vou começar aqui com a minha pergunta, que, Milton, assim, você já trabalhou em alguma aplicação legada que você teve que transformar ela em resiliente? O que você acha que se você já teve esse, ou se não, o que você acha que seria o mais complexo, assim, que daria mais trabalho para você conseguir ter o mínimo de resiliência nesse sentido? Cara, sim, eu lido com isso todo santo dia, tá? Eu tenho aplicação em WebForms 2.0, e o primeiro ponto que a gente teve que fazer é mapear os pontos de falha da nossa aplicação. Antigamente, nossas requisições HTTP eram todas diretas. Na época que eu desenvolvi essa aplicação que eu trabalho, eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha maldade nenhuma em relação, assim, o que eu aprendi na faculdade, na verdade, na faculdade não, eu aprendi, tipo, em casa. Quando eu fiz faculdade, eu não aprendi essas coisas. Então, assim, eu fui pegando essa maldade e criando essa maturidade ao longo do tempo. Hoje, eu vejo se eu posso fazer, eu faria totalmente diferente, né? Mas, assim, eu não posso chegar para a empresa e falar, a gente agora vai parar de dar manutenção dessa aplicação legal que a gente vai funcionar. Ninguém vai aceitar esse tipo de argumento, mas a gente precisa tentar melhorar ali aquela aplicação. Eu vou mapear os pontos de falha que possam vir a dar falhas ali e aplicar esses mínimos detalhes. É o que eu fiz, e eu digo que eu consegui a minha aplicação ela ficou muito mais tolerante à falha aplicando essas simples estratégias hoje, tá? Já me ajudou muito no meu dia a dia. É claro que tem outros pontos que a gente precisa
observar também. Uma outra coisa que eu estou começando a fazer na minha aplicação é separar as responsabilidades. Então, por exemplo, na minha aplicação legada antigamente, eu era tudo feito naquele bloco. Envio de e-mail, escrita em disco, tudo. Então, o que a gente está fazendo? Background services. Hoje, como eu trabalho com nuvem 100%, eu estou aproveitando o que a nuvem me entrega de recursos PaaS, tá? Eu não tenho uma pessoa de infra, então eu aproveito esses recursos que a nuvem me entrega no modelo PaaS para deixar a minha aplicação disponível e resiliente. Então, por exemplo, eu apliquei nesses pontos de falha aí algumas estratégias de retry e circuit breaker, eu tirei as escritas de disco da minha aplicação e passei a utilizar storage, eu tirei o envio de e-mail da minha aplicação e passei a utilizar serviços externos para envio de e-mail, eu passei a utilizar mensageria para fazer essas comunicações. Então, são alguns pontos que eu estou melhorando, que a gente vai vendo o resultado que vai surgindo depois, tá? Então, assim, eu vou fazendo aos poucos, eu vou entendendo como que a minha aplicação está se comportando depois daquele resultado e vou tentando melhorar. É o que eu sempre falo com o pessoal, não tem um fim. Eu não falo assim, tem um fim onde eu falo, pronto, minha aplicação está pronta e está 100% resiliente. Não. Todo dia a gente vai encontrar um ponto que... Você se orienta as falhas que ela tem para aonde você vai atacar a resiliência. Entendi. Exatamente. E a gente vai melhorando assim, tá? Legal. Eu falo isso para o pessoal, não só nessa parte de resiliência, mas em vários outros aspectos, falando em ciclo de vida de aplicação. Assim, a gente vai melhorando, a gente precisa entender que a gente precisa entrar num ponto de aprender, a gente precisa ter um aprendizado contínuo. Montar aquela estratégia, aprender com aquela estratégia, está funcionando? Tá, poderia melhorar? Vamos melhorar. Ah, aqui tá bom, então vamos deixar assim e vamos monitorando isso aqui. Beleza. Bom, o Douglas pediu a palavra aí. Deixa eu liberar aqui, peraí. Foi. E aí, Milton? Top a apresentação, cara. Parabéns, hein, cara. Obrigado, valeu. Cara, eu tenho uma dúvida. Eu vi que você combinou algumas estratégias ali com circuit break, com cache. Você acha que é uma boa prática eu combinar estratégias, tipo, para aplicar resiliência, ou o contrário também, tipo, eu usar somente uma estratégia como recurso, tipo, talvez eu não esteja contemplando? Você acha que é uma boa prática eu sempre tentar combinar algo do tipo, assim, ou usar sozinho? O que você sugere? Eu acho que é uma boa prática, sim, Douglas. Caso o seu negócio permita você aplicar aquela boa prática. Esse exemplo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. O meu serviço, ele se conectava com o serviço de cálculo de frete, de CEP. Eu posso cachear essa informação, entregar essa informação cacheada para o cliente? É a primeira pergunta que eu preciso fazer. Eu posso? Se eu puder, beleza, vamos juntar ali duas estratégias, talvez um circuit breaker e um fallback, ou um retry e um fallback, né? Por exemplo, você chamou ele 3 vezes o serviço de CEP. Se ele não respondeu, devolve um fallback. O que é o fallback? O fallback pode fazer? Pode pegar uma informação de um cache e devolver para o cliente. Então, assim, é uma boa prática, porém, o seu negócio tem que permitir que essa boa prática seja aplicada. Senão, não tem jeito. Se você, por exemplo, não puder entregar uma informação cacheada, você vai tentar ali ao máximo buscar aquela informação. Se não der, infelizmente, você vai perder aquela transação e vai ter que avisar para o seu cliente que a transação foi deu falha. Aí precisa ver qual a mensagem que você vai jogar na tela, entendeu? Isso entra mais na regra de negócio ali, de eu entender o tempo que eu tenho disponível para deixar o cliente esperando enquanto eu estou aplicando as estratégias ali. Exatamente. Olha um case que interessante. Por exemplo, para quem trabalha com e-commerce, usa muito análise de risco de antifraude, né? Às vezes, o pagamento pode não estar disponível naquele momento. Eu vou mandar uma mensagem para o usuário falando, não estou conseguindo efetuar seu pagamento. Não podemos fazer isso nunca. O que eu posso fazer? Eu posso jogar aquela mensagem, por exemplo, para uma fila,
um serviço de mensageria e processar depois aquela informação e responder para o usuário assim, ó, aguarde que estamos processando o seu pagamento. Ou, por exemplo, se der um problema de fraude, você não vai avisar para o cliente, pô, a gente não, você tá com score baixo. A gente pode jogar uma informação ali amigável, falar, a gente está analisando aqui seu pedido e em breve você vai receber uma resposta, uma tratativa, negando ou autorizando. Então, assim, são várias formas da gente tentar tratar isso, né? Mas é aquela coisa, o negócio sempre vai mandar para a gente saber qual que é a melhor estratégia para aplicar naquele cenário. Boa. Obrigado, cara. Valeu. Vai lá, Iratã. Opa, Milton, boa noite. Legal você ter... tudo bem? Beleza, legal você ter vindo falar aqui com a gente, muito bom, viu? Uma pergunta que eu tenho é a seguinte, quando se fala em resiliência, sempre existe aquela questão de você se perguntar se a estratégia... Existem várias, né, como você mostrou, mas o pessoal fica muito discutindo se é uma questão de infraestrutura, né? E aí você vai para aquela questão de, sobe o container e para e dá o restart no serviço, ou vai para uma estratégia mais como você mostrou aí seu exemplo, que foi muito bom do callback com cache. Olhando assim para um cenário assim, mais macro, tá? Você vê que essas duas responsabilidades, elas precisam estar alinhadas entre o time, por exemplo, chamado de DevOps, né, e o time de Dev, ou não, por exemplo, o time de dev tem que assumir essa responsabilidade e falar, não, isso aqui eu tenho que garantir, independente se a minha infraestrutura, ela suporta, se ela é resiliente, ela tem containers, é horizontal. Como que você vê essa questão? Cara, eu sempre vou a favor de time de desenvolvimento e infra estar muito bem alinhado, porque acabou esse negócio, isso é responsabilidade sua, minha, não tem mais essa. A gente precisa saber o que está acontecendo aí nos dois mundos. Mas é bom ter esse alinhamento, porque são vários pontos. Por exemplo, vamos fazer essa estratégia de resiliência na infra. Beleza, eu posso fazer. Só que se eu faço isso na infra, eu fico preso àquela infra. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu trabalhar com o OpenShift, eu tenho estratégia de resiliência ali já nativo, funcionalidade. Se eu quiser sair do OpenShift, por exemplo, eu perdi a estratégia. É aquele conceito de lock-in que o pessoal fala, né? Quando você utiliza, por exemplo, algum recurso específico de uma nuvem, né? Você cria ali um certo casamento. É claro que você pode aplicar algumas estratégias para você não criar aquele vínculo, mas eu vejo como estratégia, eu aplicaria a estratégia nos dois mundos, no código e na infra. É um sistema legado. Dá para poder fazer isso na infra já de imediato para poder tentar resolver? Dá. Mas não esquece de colocar no backlog que aquela feature precisa ser aplicada no código também. Porque você vai ter mais um ponto ali para você estar tentando deixar a sua aplicação mais resiliente. E caso você venha mudar também de provedor, talvez você não vai perder ali. Você vai ter a sua aplicação, ela vai ser resiliente por si só. Ela não depende de um recurso de terceiro para ser resiliente. Ela já é autossuficiente, ela já é auto-resiliente também, tá? Então, assim, eu vejo como estratégia ter os dois times ali conectados e ver como que um pode ajudar o outro, tá? Nesses aspectos. E é interessante, talvez, até utilizar os dois recursos, se tiver, por que não? Não vejo nenhum porém, assim, de imediato. Obrigado. Mais alguma dúvida? Caio, quer falar aí? Opa, tô aqui. Bom, queria agradecer ao Milton de novo aí pela apresentação. O Milton, uma pergunta bem tranquila, eu acho, cara. Na sua opinião, qual é a melhor forma de a gente medir a resiliência de uma API, se essa API é resiliente ou não? A forma... Cara, tem ou várias. Ambiente. Primeiro você precisa ter um teste de carga na sua aplicação aí primeiro. Acho que a primeira coisa que eu faria criar um mecanismo para fazer teste de carga e ver, depois daquele teste de carga, no log, o JMeter, por exemplo, te dá esse tipo de informação. Ver onde que sua aplicação está falhando ali e começar a entender por que ela está falhando. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria era um teste de carga, simulando ali, não sei, inúmeras requisições, para ver até que ponto sua aplicação ela é resiliente e onde que ela está falhando, e aí tentar
tratar aquele ponto em específico, tá? Eu faria isso, assim, eu não sei se tem alguma outra estratégia, assim, que me veio à mente, foi fazer teste de carga. Mas assim, se a gente colocar, por exemplo, para a gente medir o ambiente, se ele é resiliente, uma API resiliente, você acha que, por exemplo, contar exceptions que ele tenha ou requisições é uma forma que vale? Também é uma possibilidade. Se vocês trabalham com vocês usam alguma nuvem aí? Usamos a AWS. O AWS eu não sei qual que é o recurso. No Azure tem um recurso chamado Application Insights. É como se fosse caramba, como que é o nome daquela aplicação lá? Eu usava ela. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. Quer ver? New Relic. Uhum. De monitoração, né? Exatamente. É interessante. Vocês utilizam alguma ferramenta de monitoramento? Algumas, viu? Mas isso aí a gente tem o Dynatrace, que é bem similar a isso. Assim, eu utilizo o Application Insights, é a mesma coisa, tá? O que eu monitoro, por exemplo? Quais os pontos que está dando exceção, por exemplo? Pagamento. Cara, pagamento não poderia dar exceção na minha aplicação. Eu preciso revisar o que está acontecendo ali. Não pode ter erro que entra, a não ser que aconteça uma catástrofe mesmo e não tem muito o que fazer. Mas eu vou analisar aquelas exceções ali e ver por que está dando aquela exceção. Meu servidor não está respondendo, aquele serviço ali ele não está... ele está recebendo muita requisição, não estou conseguindo processar tudo. Talvez receber as requisições e mandar uma mensagem para ser processado de forma assíncrona. Um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar aqui também, tentar deixar as suas APIs assíncronas, tá? Quando eu digo assíncrona, não é colocar um async task lá no seu método, não. Vocês usam o .NET aí? Sim. Não é colocar só um async task, não. É trabalhar de forma assíncrona mesmo, tá? Então, por exemplo, os componentes trabalharem de forma independente. Então, se eu tenho um componente de pagamento, ele vai trabalhar de forma independente da minha aplicação. Para caso aquilo venha dar algum erro, eu conseguir, por exemplo, tratar aquilo de forma automática ou até mesmo de forma manual. Se for o caso, eu vou pegar aqueles dados ali, por exemplo, e passar na minha maquineta aquele pagamento ou coisa do tipo, tá? Então, assim, se a gente for pensar numa ferramenta de monitoramento, eu olharia os pontos que não deveriam ter exceções e tentar tratar ali aqueles pontos. Por exemplo, tem casos na minha aplicação, no meu cenário, por exemplo, que pode dar exceção, não tem problema. É tipo, mandar uma informação aleatória para a gente fazer algum tipo de log, alguma coisa assim, coisa que não vai travar o meu negócio, tá? Então, aí isso, ok, é até aceitável, mas tem alguns pontos que não é aceitável ter exceção. Então, eu preciso analisar com calma ali e ver o que está acontecendo. Eu utilizo bastante, quer ver? Deixa eu dar uma olhada e mostrar aqui para vocês. Que interessante o que eu uso, olha só. Deixa eu carregar minha tela aqui de novo. Eu acho que é parecido com o que vocês têm aí, ó. Estão vendo a tela aí? Tá pensando, agora sim. Sim. Ó, eu tenho aqui, ó, a minha instância, ela está respondendo aí em 200 milissegundos, tá? Ó, na última hora, eu tive 66 chamadas por pro Squidex, que é uma ferramenta de gestão de conteúdo, um CMS. Ó, nenhuma deu falha, tá? Poderia dar falha aqui? Poderia, porque eu posso cachear essa informação. O Squidex, ele é tipo assim, ao invés de eu criar um administrativo, sabe aquele site institucional que fala de notícia, dentro da sua plataforma, você precisa ter um conteúdo ali para o pessoal do marketing colocar notícia, não sei o quê. Famoso WordPress, né? Exatamente. Eu não tenho um WordPress. Na minha plataforma, eu integrei uma ferramenta de gestão de conteúdo, que é o Squidex.
e aí lá pelo Squidex você já faz tudo. Eu posso cachear essa informação? Posso. Então, dá falha aqui. Até porque que eu cacheio? Porque o Squidex ele cobra por chamadas. Então, até 100 mil chamadas é um valor, de 100 mil a 1 milhão é outro. Então, para evitar ficar batendo aqui, eu chamo do meu cache. Então, olha só que interessante. Das 66, nenhuma deu falha. Aqui eu tenho um outro serviço aqui, ó. Teve 4 chamadas. Por que só teve 4? Porque eu tenho cache também. Ó, tem outra API aqui, eu não sei o que é. Esse aqui é o banco de dados. Olha o banco aqui, ó. Já tem mais chamada. 370 chamadas. Nenhuma deu falha na última hora. Mas bora fazer um teste aqui agora, ó. Opa! Ó, aqui já tá dando falha, ó. Isso aqui é um serviço de blob. Tem 20% de falha aqui. Agora eu preciso analisar aqui por que tá dando essas falhas. Vou ter que sair da apresentação aqui. Oi? Você ia sair da apresentação para ver já. Olha aqui, ó, tá dando 409 e empty status code. Depois eu vou dar uma olhada. Mas tem mais alguma coisa aqui que tá dando falha? Não. Aqui eu sei que não tem problema porque eu conheço o que é isso aqui, tá? É arquivo estático, também faz cache. Mas beleza, agora vamos pegar aqui nas últimas 24 horas. Milton, só para falar, a gente tem mais 2 perguntas aqui, do Thiago e do Douglas, e aí depois a gente encerra, só para não estender muito o tempo aí, tá? Tá, pode mandar. Vou liberar aqui o Thiago. Obrigado, Milton. Valeu. Fala, Milton. Opa, beleza. Aproveitando aí o gancho de você, quando você falou que tem serviços que podem falhar e serviços que não podem falhar. Aí, sei lá, usando o seu exemplo como pagamento, você está recebendo uma requisição, uma mensagem, enfim, abriu seu circuito, o que você tem usado de estratégia para você não perder, vamos falar assim, essa interação que você teria que fazer com a sua API de pagamento? Para eu não perder, eu mando, no meu caso de pagamento, eu mando para uma fila a mensagem, o fallback. Porque assim, eu tento já pagar na hora ali para poder ficar uma coisa mais fluida. No meu caso, não é um e-commerce, tá? É sistema de turismo. Eu tento pagar na hora. Se der erro, exceção, eu vou abrir o circuito e aí todas as outras requisições que estiver chegando, eu vou mandar para uma fila. E aí essa fila depois vai processar em background aquele pagamento. Se der erro na execução em background, eu tenho aquelas informações salvas dentro de como que eu posso falar? De um arquivo morto dentro do Service Bus. Eu utilizo o Service Bus, ele tem uma fila de arquivo morto. Então, eu posso salvar todas as mensagens ali e depois tratar de forma manual aquilo. Então, no meu caso, o fallback, eu mando para uma fila, tá? Em alguns cenários. Em outros cenários, eu retorno o cache. Igual eu mostrei para vocês aqui agora. O fallback aqui, por exemplo, do Squidex é um cache. Eu tenho aquilo dentro de um Redis e entrego a informação do Redis para o cliente. Valeu, Thiago. Thiago, mutou ali. Ah, beleza. Douglas, última pergunta aqui, galera. Pô, cara, só mais uma. É sobre engenharia do caos ali. Tipo, quando a gente tenta fazer os testes, você falou ali de exceção, resultado, latência, comportamento, em que ambiente faz sentido eu fazer esse tipo de teste? Tipo, enquanto eu, como desenvolvedor, estou ali no ambiente, ou então faz sentido eu colocar esse tipo de teste ali no meu pipeline antes da subida para prod, ou não, tipo, eu espero ali, eu tenho uma janela de produção, faz sentido eu fazer esse tipo de teste de caos quando eu realmente for subir algo para produção? Boa pergunta. Olha só, para você poder colocar esse tipo de teste aí, esse mecanismo, essa estratégia de caos em ambiente de produção, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, tá? E você precisa estar com a estratégia de resiliência muito bem definida. Você pode até aplicar alguns cenários, e assim, não só a nível também de códigos, precisa pensar também a nível de infraestrutura, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando. Nesses casos aqui, o próprio pessoal do CIMI aconselha, por exemplo, a você aplicar essas estratégias em ambiente de homologação, não em ambiente produtivo, tá? Existem várias estratégias, depois dá uma olhada nele, tem um blog que ele mostra algumas estratégias, como você utilizar o CIMI
Eles criam um robô externo que fica injetando ali a falha em alguns momentos do dia e tal. Então, assim, eu particularmente eu não aplico em produção ainda. Eu prefiro aplicar em um ambiente de homologação controlado, mas que eu consiga validar aquela estratégia minha, se aquela estratégia de resiliência está funcionando. Nesse cenário aí, tipo, pô, você está no ambiente de homologação, e provavelmente seu ambiente de homologação ele não tem o mesmo processamento que o seu ambiente de produção tem. Tipo, você faz algum balanceamento para falar, pô, que seria 100 em produção e homologação vai ser 20, tipo, para você tentar simular ali uma média para o resultado do seu teste? Ou... Olha só, como eu estou injetando alguns comportamentos dentro da minha aplicação, eu não me baseio nisso porque eu não estou falando em teste de carga. Se eu for fazer um teste de carga, aí eu sempre mantenho um ambiente sempre igual ao de produção. Dentro do AWS do Azure, tem um conceito lá no Azure eu sei que chama slot, no AWS eu não sei o nome de cabeça, mas eu sei que tem também, dentro do Elastic Beanstalk. Você pode, por exemplo, criar réplicas do seu ambiente, por exemplo, tá? E ele vai criar um ambiente idêntico ao seu ali, e aí eu costumo aplicar ali os testes de carga num ambiente idêntico, para ver até que ponto ele vai suportar aquilo. Porque senão não faz muito sentido, né? Você tem um ambiente de homologação e testes ali mais baixo, você não pode aplicar o mesmo cenário de teste de carga naquele ambiente, senão os resultados não vão bater, né? Boa. Pô, valeu, cara. Valeu. Bom, Milton, Beleza, mais uma pessoal? vez eu queria agradecer aí sua presença, acho que foi uma ótima apresentação, um ótimo bate-papo, em nome da Guide aí fica nosso obrigado aí pelo seu tempo. Valeu, muito obrigado aí, pessoal. Precisando aí, conte conosco, tá? Estamos sempre aí. É isso aí, brigadão e a vocês também. Obrigado, pessoal. E aí, lembrando que essa apresentação vai estar no YouTube, e a gente, assim que tiver subido, a gente vai divulgar para vocês, caso vocês queiram reassistir ou passar para outras pessoas. Bom, obrigado a todos aí que compareceram, que assistiram a apresentação. Boa noite para todo mundo. Boa noite.